Em uma manhã de neblina sobre uma das pontes mais fotografadas do planeta, um homem parado sozinho na grade branca decide que aquele será seu último dia. Ele não vê ninguém por perto, mas alguém já está vindo. Nas próximas cenas, vamos revelar quem foi o homem comum que se tornou um guardião silencioso, de onde veio sua coragem e como uma simples conversa salvou mais de 200 vidas à beira do abismo. A Golden Gate Bridge foi inaugurada em 1937, na Califórnia, e se tornou símbolo de engenharia e beleza, estampada em cartões postais. Mas por trás da estrutura vermelha existe uma história pouco contada, por décadas. A ponte carregou a marca triste de ser um dos locais mais associados a mortes por suicídio nos Estados Unidos. Estima-se que mais de 1.000 pessoas tenham subido naquela grade desde a abertura. Foi nesse cenário que a história do sargento Kevin Briggs começou. Kevin Briggs nasceu nos Estados Unidos e, antes de vestir o uniforme da polícia, serviu no exército americano. Ao ingressar na California Highway Patrol, a patrulha rodoviária do estado, ele não imaginava que seria destacado justamente para vigiar o trecho de pedestres da Golden Gate. A partir de meados da década de 1990, esse passou a ser o seu posto. Caminhar dia após dia, ao lado de quem passava pela ponte. Para entender sua paciência, ajuda a saber um pouco da sua história pessoal. Segundo o próprio Briggs relatou publicamente, ele teve uma infância marcada por dificuldades familiares e aprendeu cedo a reconhecer o silêncio e a dor escondidos por trás dos gestos das pessoas. Anos depois, essa sensibilidade se tornaria a ferramenta mais importante do seu trabalho. Na função de patrulheiro da ponte, Briggs aprendeu a identificar sinais que a maioria das pessoas nunca notaria: alguém parado sozinho por tempo demais, um carro estacionado com os pertences arrumados dentro, um olhar fixo demais para a água. Cada detalhe podia ser a diferença entre a vida e a morte. Com o tempo, ele desenvolveu um instinto apurado para chegar antes que fosse tarde demais. O método de Briggs não envolvia gritos, ordens ou discursos de convencimento. Ele se aproximava devagar, com a voz calma, e começava perguntando sobre a vida da pessoa, família, trabalho, lembranças boas. Uma de suas perguntas mais lembradas era simples: como é a sua relação com a sua mãe? Segundo ele, encontrar um único fio de conexão humana já bastava para começar a trazer alguém de volta da beira. Pelo temperamento calmo e o jeito acolhedor, os colegas de farda passaram a chamá-lo de Sunshine, raio de sol. Era um apelido carinhoso, mas também irônico. O homem mais tranquilo do batalhão era, todos os dias, quem enfrentava as conversas mais pesadas da corporação. Ainda assim, ele levava o apelido com orgulho, como lembrete de que a serenidade também é uma forma de força. A escala do problema era imensa. Por décadas, autoridades e famílias de vítimas pressionaram por uma barreira física na ponte, mas o custo e o receio de descaracterizar o design original atrasaram qualquer solução por quase 80 anos. Enquanto isso, o trabalho de pessoas como Briggs era, na prática, a única linha de defesa entre a tragédia e a vida, uma responsabilidade enorme para poucos pares de olhos. Em 2005, um jovem chamado Kevin Bertia subiu na grade da ponte e ficou ali, entre a vida e a morte, por quase 1h30. Câmeras de televisão já registravam a cena de longe, mas foi Briggs quem se aproximou devagar, sem pressa, e começou a falar com ele como se tivessem todo o tempo do mundo. Briggs não tentou argumentar ou convencer com lógica. Ele perguntou sobre a filha recém-nascida de Kevin, sobre o que ele sentia por ela, sobre o que ainda faltava viver. Aos poucos, a conversa foi abrindo uma fresta de esperança onde antes só havia desespero. Kevin Bertia desceu daquela grade vivo, de volta para o lado seguro da ponte. O que aconteceu depois surpreende até quem já conhece histórias de superação. Kevin Bertia se tornou pai presente, orador e ativista pela prevenção ao suicídio, ligado à American Foundation for Suicide Prevention. Em 2013, ele foi ao Congresso dos Estados Unidos defender, com sua própria história, a construção de uma rede de proteção na Golden Gate. O jovem que quase caiu passou a lutar para que ninguém mais precisasse passar por aquilo. Kevin Briggs se aposentou da patrulha rodoviária em 2013, depois de quase 2 décadas caminhando por aquele mesmo trecho de ponte. Ao longo da carreira, estima-se que ele tenha ajudado mais de 200 pessoas a se afastarem da beira, um número que ele próprio, por humildade, evitava repetir em público. Mas colegas e familiares das pessoas salvas insistiam. Aquele homem merecia ser reconhecido. Em março de 2014, Briggs subiu ao palco do TED em Vancouver para contar sua história pela primeira vez diante de uma plateia global. A palestra recebeu o título A Ponte entre o Suicídio e a Vida e, em poucos minutos, transformou um patrulheiro discreto em uma voz mundial sobre saúde mental e escuta ativa. Mas o detalhe mais emocionante daquele dia quase passou despercebido. Quem subiu ao palco minutos antes para apresentar Kevin Briggs ao público foi justamente Kevin Bertia, o jovem que ele havia ajudado a descer da grade 9 anos antes.
Os dois, que se conheceram em um dos piores momentos possíveis, agora dividiam o mesmo palco como amigos. Foi ali, diante de milhões de espectadores ao redor do mundo, que a história ganhou seu sentido mais completo. O homem que passou a vida ouvindo estranhos à beira do abismo estava sendo apresentado por um deles, vivo, com filha, carreira e propósito. Não havia estatística capaz de resumir aquele instante. Era prova em carne e osso de que uma conversa paciente pode reescrever um destino inteiro. Anos de campanha, impulsionados por vozes como a de Kevin Bertia, finalmente deram resultado. A Golden Gate Bridge ganhou uma rede de aço inoxidável sob o passeio dos pedestres, concluída por volta de 2023, reduzindo os casos de queda. Kevin Briggs segue dando palestras sobre escuta e prevenção, provando que às vezes basta um estranho disposto a parar. Se essa história tocou você, curta. Comente e se inscreva. Toda semana contamos uma nova história real de bondade.